Boa tarde. Nossa, quanta gente. É uma satisfação estar aqui, atender o convite do Lucas, do Renato, participar do segundo EPCOP, o Coopop. São várias siglas que a gente tem sempre. Vejo pessoas conhecidas, amigos, o Irineu, o Paulo, o Evandro, meu eterno presidente da SIC. Eu fui vice-presidente e depois convidei ele a permanecer presidente mais uma vez da SIC. Professor Cirne, enfim, vejo várias pessoas conhecidas, colegas do conselho que nos acompanham, prestigiam o evento aqui do Coopop. Eu tenho hoje um tema que pediram para mim abordar, é compartilhar um pouquinho de algumas experiências que nós temos, que nós passamos ao longo dos anos, e dizer para vocês que não tenho a pretensão de fazer uma palestra, tenho a pretensão de compartilhar algumas experiências, enfim, desafios que nós tivemos, e, ao mesmo tempo, a cooperativa com 77 anos tem uma história importante para se destacar. Eu quero cumprimentar a Aline, não sei se ela se encontra ainda, pelo trabalho que ela vem fazendo. A Fruc é uma empresa que orgulha o Vale do Taquari, orgulha a todos, crescendo, e ela, além disso, lidera um processo de organização da produção de alimentos através do APL. É um projeto importante que vai, com certeza, potencializar o conhecimento, o empreendedorismo, e isso tudo é muito importante. Então, desde já, queria cumprimentar ela. Bom, eu vou mostrar para vocês que eu acho que é a razão de existência de uma empresa. A primeira coisa é saber por que nós existimos. É um pouco conceitual, mas eu acho que é importante. A gente foi resgatar essa história há muitos anos atrás e a gente viu que a Dália foi fundada lá em 1947, que ela tinha o objetivo de promover o desenvolvimento econômico, social dos associados, colaboradores, comunidade, por meio da produção e distribuição de alimentos de origem animal em sistemas de bem-estar, biossegurança e preservação ambiental, contribuindo para a segurança alimentar dos consumidores. Bem, se nós temos uma missão, nós temos um rumo, nós temos que seguir esse caminho. E também como é que nós vamos fazer isso? Nós consideramos muito, mas muito importante, a questão do código de conduta e ética. A cooperativa Dália Alimentos considera ético tudo que pode ser feito de forma transparente, na presença da fiscalização, dos clientes, dos consumidores e da sociedade em geral, sem embaraço ou constrangimento, e espera que essa conduta seja exercida por todos os associados, colaboradores e parceiros. Por aí nós temos, então, o direcionamento, por aí nós vamos seguindo os nossos princípios, que o cooperativismo tem muito claro isso, e nós temos também os nossos princípios, que são as palavras-chave que nós seguimos no dia a dia. Então, um dos objetivos, dos temas para mim abordar hoje nesse encontro com vocês, compartilhar experiências, foi pedido para mim mostrar, falar um pouco sobre o nosso sistema de gestão. Eu queria, antes de colocar na transparência, dizer que nós começamos um projeto de renovação da cooperativa lá no fim dos anos 90, melhor, no fim dos anos 80, início dos anos 90. A cooperativa vinha com dificuldades e ela, em determinado momento, perdeu um pouco o foco de atuação. A Dália era considerada, me lembro na época, a gente era ainda jovem, ela era conhecida como uma das cooperativas mais diversificadas da América Latina. A Dália foi crescendo em território, em número de associados, ela foi avançando em municípios da região alta, foi absorvendo, incorporando cooperativas de pequeno porte, moinhos, cantinas, pequenas fábricas, enfim. E nesse incorporar ela foi crescendo nos municípios, foi assumindo indústrias, mas chegou no fim dos anos 80, e na época se falava muito da globalização da economia, enfim, que tinha que se buscar escala, e nesse momento foi necessário redefinir o foco. Fazer um pouco de tudo não dá mais. Temos que buscar tamanho, buscar profissionalização, temos que buscar uma forma diferente de se apresentar. A partir daí, então, começaram projetos de longo prazo. O que nós vamos fazer? Vamos olhar lá fora o que estão fazendo.
Foram várias viagens, vários convênios com cooperativas europeias. Em 1998 já nós fizemos uma verdadeira imersão na Europa, onde na época o Conselho de Administração foi todo para a Europa. Duas universidades, que foi a Univates, na época não era universidade, mas foi junto, professor Ney, e a Universidade de Juí, a Unijuí. Imprensa, enfim, e a gente foi andando, vendo modelos em determinados países. Nós passamos na França, vamos conhecer tipo os nossos, o Codevat, tipo os nossos Corredes. Vamos conhecer como é que funcionava, parceria público-privada. Como é que nós fomos para a Itália ver como é que funcionavam os consórcios, que hoje nós criamos os condomínios. Nós fomos estudar melhor o cooperativismo alemão, fomos em universidades na Alemanha, entender como é que é a administração dos municípios. O Conselho teve uma oportunidade de ter uma visão ampla, internacional. E a partir daí, junto com a universidade, enfim, a gente fez uma força enorme para que a Univates abrisse um curso em Encantado para facilitar a formação dos nossos funcionários, enfim, a comunidade em geral. E a partir daí, então, se começou a criar uma nova cultura. E eu tenho certeza que essa cultura que nós temos, associativa, cooperativa, que a nossa região tem muito forte isso, seja de etnia de origem alemã, italiana, enfim, nós temos que conhecer, muitas vezes atalhar os caminhos para chegar antes, para descobrir antes ou tentar errar o mínimo possível. Então, através desse processo todo de busca do conhecimento, nós começamos, ao longo dos anos, a criar um novo modelo de governança, que vou mostrar para vocês agora rapidamente, através do organograma. Nós temos um organograma, em princípio, todos os organogramas de empresas são muito parecidos, que nós temos como, digamos assim, o poder máximo é a Assembleia Geral, não pode ser diferente, os seus associados. Toda a Assembleia Geral tem um conselho fiscal, que o conselho fiscal é um conselho completamente independente, que é eleito em assembleia. Temos um conselho de administração, e esse conselho de administração forma o núcleo estratégico de governança junto com o presidente, o vice-presidente e o presidente executivo e o vice-presidente executivo. Vejam bem, ao longo dos anos, nós estamos criando, mudando. O presidente deixou de ter um presidente só, criamos a figura do presidente, o CEO, que algumas empresas chamam. Por quê? Porque nós entendemos que, contratando no mercado profissionais, e desejar, eu quero dizer que esse lado são pessoas contratadas, desse lado esquerdo de vocês, e no lado direito são pessoas eleitas. Então, nós temos aí perfeitamente a instituição cooperativa e a empresa cooperativa. A instituição são as pessoas que representam o contingente de pessoas, e os contratados são os profissionais que tocam o negócio da cooperativa, que é aquilo que nós chamamos dentro do portão da fábrica. Bem, esse núcleo de governança, ele é formado por 9 conselheiros de administração, ele é formado pelos presidentes, pelos diretores, do caso, e as demandas, as informações, as necessidades brotam dos setores. No quadro social são as lideranças, as 8 regiões que nós temos, cada região tem um conselheiro. Esses conselheiros são apoiados por 68 delegados, que é na proporção em torno de 50 associados por delegado. Então, tem essa informação que anda rápido. Hoje nós temos 2.579 associados, e esse trabalho que é feito, esse trabalho que eu estou fazendo hoje, que eu represento no Conselho, como presidente do Conselho, a liderança e coordenação da sociedade cooperativa e da representação institucional externa. Então, o trabalho do presidente do Conselho, além de todo o trabalho de acompanhamento diário junto com o presidente executivo, é estar conversando, fazendo reunião com o associado, reunião com as comunidades, participando de entidades, para cada vez mais fazer aquilo que a Aline dizia antes, a gente se doar, para ver todos crescerem junto. Porque o crescimento de uns é o sucesso de todos. O fortalecimento das empresas, das instituições, das entidades, é o sucesso de todos, é o crescimento, é o conhecimento que é tão necessário hoje em dia.
E o presidente executivo tem ligado a ele, então, a liderança e gestão dos negócios, da sociedade cooperativa, aberto por divisões de negócios e divisões de apoio. Nós temos hoje 2.821 funcionários e 7 gerentes, um controle, 60 supervisores, 118 encarregados, e então temos um total de 2.821 funcionários. Essa estrutura que nós temos hoje não foi formada de uma hora para outra, não foi lá na Europa copia e cola, não. Foi um processo de evolução ao longo dos anos, reformas estatutárias. O associado começou a compreender o funcionamento. É importante a gente dar um passo adiante. Tudo foi muito conversado, discutido em assembleias, e a necessidade foi surgindo ao natural. Hoje dá para dizer assim que, entre erros e acertos, eu acho que é um projeto que está dando certo, e a gente até brinca, entrando um pouco no mundo da política. Nós temos um sistema parlamentarista de gestão. Não parece para vocês? Por quê? Porque nós pensamos que a margem de erro diminui muito quando tem muitas cabeças pensando. Mas muitas cabeças pensando tem que saber conviver em grupo. E se nós somos uma cooperativa, nós temos que entender que todos são importantes e todos têm espaço para opinar. Mas tem que ter responsabilidade e tem que ter liderança para puxar a frente depois. Então, esse trabalho todo, ao longo dos anos, a gente acha que chegou, talvez, no momento ideal agora, em termos de formatação de organograma, e, através desse processo, a gente consegue, talvez, servir até de experiência para contar para vocês aquilo que a gente está fazendo hoje, a nossa experiência, não quer dizer que seja a melhor. Para nós está dando certo, mas precisa ter as pessoas. Houve um momento que essa transição de criar a figura do presidente executivo, tinha muita gente, muitos colegas, muitos amigos diziam, mas tu vai abrir mão do poder? Eu era presidente já. E a gente, nas leituras, nos estudos que a gente faz, mas o que é poder? Qual é a diferença entre poder e autoridade? Tem que perceber, tem que entender bem. Quanto mais você compartilha o poder, primeiro, segundo, terceiro escalão, mais a tua equipe vai crescer e vai produzir. E a tua autoridade aumenta. Tu vai ser mais ouvido porque liderar uma equipe, isso, se a Aline estiver aí, eu não vejo ela, se a Aline estiver aqui, ela faz, junto com o seu Nelson, amigo, a gente tem de longa data, fazem muito bem isso. Não é de graça que é uma empresa que se destaca e cresce. Mas cooperativismo é isso também. É ter as pessoas despidas de interesses particulares, interesses. E no final vou mostrar para vocês um dos nossos pensamentos que é muito caro para nós, que é a questão do trabalhar em equipe. Isso aí nós temos muito presente, isso hoje em dia. Então esse é o organograma, um dos temas que o Lucas pediu para mim abordar, explorar bastante. Nós temos vários sistemas de gestão, mas nós temos hoje o sistema parlamentarista. A gente tem certeza que e é um sistema que para nós está dando certo há mais de 20 anos. E a gente evoluiu, e a gente sabe que amanhã troca as pessoas, o modelo está aí e o modelo foi testado. Então, você não vai encontrar mais um Gilberto, mais um Carlos Alberto, não vai encontrar um Igor, um Pascoal. Mas você vai ter um modelo que as pessoas vão se moldando a esse modelo. Tá bem, gente? Bom, eu agora, após mostrar esse organograma, eu quero mostrar rapidamente o que é a nossa estrutura de produção. A gente está tão próximo, vocês ouvem falar, conhecem, enfim. Mas nós temos, nesse modelo de gestão, nós chegamos à conclusão que algumas atividades deveriam ter uma escala alta. Para quê? Para viabilizar ela e também para melhorar a sanidade, a questão sanitária. Então, os nossos projetos começaram a ficar grandes. Por exemplo, unidade produtora de leitões em Estrela. Isso aqui é uma unidade, uma das maiores unidades, são 5.500 matrizes. Os sistemas de produção, esses são propriedade dos produtores, os padrões de produção. O frigorífico de suínos, que foi abraçado pela cidade Encantado, e agora foi abraçado pelas águas também, no ano passado, esse ano. Mas são unidades que nós temos, que foi onde a cooperativa iniciou, aqui num prédio muito pequeno.
Nós temos também o projeto mais moderno, que é o projeto do matrizeiro de aves, que está lá em Vale Verde, projetos moderníssimos, biossegurança, enfim. O incubatório. Quando eu vejo essa foto, me parece que está entrando num hospital. Não é verdade? Muitas vezes uma UTI não é tão controle de segurança sanitária. Mas esses são os cuidados, os padrões que nós temos, porque são indústrias modernas, novas, que nós montamos. Sistemas de criação de frangos. Os modelos que nós vimos na Europa, lá no fim dos anos 90, início dos anos 2000. Modelos de produção, escala, tamanho, biossegurança. Tudo isso a gente foi trazendo e foi discutindo, e nós esperamos o momento certo para começar a montar isso. Então vejam os padrões, tamanho, quase 300 mil frangos em cada núcleo de produção, tudo cercado, todos os controles de sanitários e de biossegurança. Os complexos industriais, isso aqui, para quem passa, vai Encantado, vê, indo em direção a Encantado, tem a Fábrica Ração, que é nova, a Torre de Leite em Pó, indústria de leite, e o lado esquerdo, quem vai Encantado, tem o projeto Avícola, que é o projeto mais atual que nós temos. Esse projeto começou no ano da pandemia, 10 dias antes de ter o primeiro caso de Covid no Brasil. E até hoje parece que a pandemia não sai nunca, porque a gente sai de uma pandemia, vem a crise, as estiagens. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que foi outro tema que me pediram para abordar um pouco. Como enfrentamos as crises. Não é fácil, mas vamos lá. Então, esse é um dos complexos. Em menos de 15 anos, de lavoura, virou esse complexo industrial grande, atualizado e moderno, e hoje, graças a Deus, está produzindo. Bem, leite. Nós também, a gente se deu conta, e algumas pessoas que estão aqui, não sei se foram junto aquela vez, a Univates começou um trabalho, Ciro, com a Espanha. Com a Espanha, mais precisamente na Galícia, nas Astúrias, e nós tivemos a oportunidade de ir junto com a Univates, o estímulo dessa... Tinha um intercâmbio, né, professor? E esse intercâmbio foi muito, mas muito importante, porque nós não fomos no país primeiro mundo em termos de produção, principalmente leite, que a gente via que tinha que dar um passo adiante em termos de tecnologia, em termos de produtividade. Nós somos uma região que há 15 anos atrás, na época que nós fomos, eles eram simplesmente que nem nós ou até mais atrasados que nós éramos na época. E um dos projetos que eles fizeram, e aí eu acho que o APL tem muito a ver, é juntar os produtores e replanejar o sistema de produção e comercialização, que a Aline antes colocou muito bem essa questão. Eles saíram numa condição de pequeno produtor, mas pequeno, menor que os nossos, conseguiram buscar mercados japoneses, e nós entramos em supermercados onde eles tinham ilhas dentro de um Carrefour, dentro de mercados que eles tinham o selo de origem e selo de qualidade da região da Galícia, exportando para os países que melhor remuneravam, melhor pagavam o produto. Eu imagino, Aline, que daqui um tempo nós vamos ter produtos do APL. Um dia tu convidou a Dália a participar, a gente não tem perna e braço para tudo, mas o APL dos alimentos vai ter um selo de origem, um selo de qualidade do produto, que aí é digamos assim, é o objetivo maior, né, Evandro, de trabalhar uma região em termos de APL, em termos de arranjo produtivo local. Bom, esse sistema de produção nós vimos na Espanha, então, juntando produtores. A gente viu o produtor tirando a divisa da propriedade, juntando, produzindo em conjunto, para ganhar mais escala, mais qualidade de vida, poder fazer investimentos melhores, equipamentos melhores. E a gente trouxe a ideia e montamos condomínios leiteiros. Uma experiência, tudo é experiência na vida, tudo é erro e acerto. Nós tivemos uma experiência condomínios. Como é que administra um condomínio? De repente, tu junta 20 produtores e vai administrar um negócio. A gente nota que o produtor ele administra o CPF dele, mas é mais difícil administrar no CNPJ. Um condomínio é uma pessoa jurídica. E a gente viu que os produtores não têm como. Eu não tenho como. A minha formação é administração, eu não tenho como entender financeiro
contabilidade, jurídico, RH, é impossível. E aí tu trabalha com funcionário, trabalha com fluxo de caixa, trabalha com todas as operações de uma empresa. Mas valeu a ideia, valeu o desafio de mudar sistemas de produção, botar tecnologia e fazer com que os produtores enxergassem. Hoje são centenas de produtores no estado que já trabalham com sistema robotizado, trabalham em sistemas diferentes de produção e sistemas onde a Galícia ajudou muito, desde genética, o conhecimento, caminhos, atalhar caminhos, qualificação, controle de qualidade do leite. Tudo isso foi muito importante e a gente quer compartilhar isso com vocês. Bom, complexo de lácteos em Palmas. Esse complexo aqui tem uma capacidade instalada de 1.200.000 litros de leite. O complexo é maior do que a capacidade de produção. Os produtores de leite do estado, eles são cada vez em número menor. Alguns produtores crescem, mas alguns produtores se ressentem de tamanho da área, da propriedade, mão de obra. E muitas vezes, eu vi a Liane agora, até preço, né, Liane? Que é uma bandeira de muitos anos. O preço está intimamente ligado ao poder de compra da população, ou de um país poder exportar ou não. No caso do leite, ainda o Brasil não é um país exportador, é um país que precisa melhorar bastante em termos de competitividade, em termos de qualidade, sanidade animal. Bom, esse é o último projeto que nós inauguramos, que é uma queijaria. Ela funciona junto com a primeira unidade de lácteos que nós temos, que é que é bairro Aimoré, Rio do Meio, onde era antiga Laticínios, envasadora de leite, e hoje funciona a indústria de creme de leite e a queijaria. Essa queijaria começou em 1 ano, já nós estávamos recebendo prêmios em concursos de lácteos e queijos, pela qualidade dos queijos, enfim, isso é muito bom. Muitos de vocês talvez conhecem, são consumidores já, dos vários tipos de queijo que tem, colonial, enfim, várias marcas, vários tipos, vários métodos de fabricação. Então, deu certo, está dando certo, e foi a indústria mais atingida pela enchente. Essa, infelizmente, a água visitou mais forte ela. Mas já está produzindo, voltou a operar tranquilamente. Se perdeu semanas para poder fazer todo o trabalho de reestruturar novamente e voltou a operar, porque ela é feita através de sistemas de produção, trocou-se equipamentos eletrônicos, mas voltou a operar fortemente. Eu queria explorar um pouquinho com vocês, eu não sei como é que está meu tempo. Lucas, quanto eu tenho? Mais 10 minutos. Como superamos a crise da proteína animal? Primeiro, nós tomamos decisões. Quando nós vimos que a gente saía de uma pandemia e que a pandemia deixou para nós, em termos de custo, nós temos tudo contabilizado, mais de 13 milhões de reais em custo. Como 13 milhões? Nós contratamos equipes das portarias, máscaras, voltar ao passado, mas é logo aí, 3 anos atrás, 4 anos. Álcool gel, ônibus vinha com 1/3 dos funcionários, funcionário adoecia num ônibus, não podia vir trabalhar todo o grupo. Então, quem tem empresa sabe que foi isso que aconteceu. Vocês imaginam uma empresa de quase 3.000 funcionários, o impacto que deu isso. Então, nós começamos uma década, a gente ouvia falar quando era criança, lá atrás, em 2020, olha o que nos esperava em 2020, o que aconteceu até agora em 2020. Começamos com a pandemia, e depois nós entramos numa espiral, que foram as estiagens. E essas estiagens, junto com as guerras mundiais, que o impacto da guerra Ucrânia e Rússia mexeu muito no mercado internacional, principalmente pós-pandemia. E esse mexer em mercado internacional mexeu em custos do petróleo, custos de insumos agrícolas, mexeu com a instabilidade econômica num mundo que já vinha com problemas de recessão em função da pandemia. Isso impactou fortemente os mercados e também não foi diferente o mercado de alimentos.
Nessa época, a gente fez um desenho, fez uma previsão de cenários, e a gente via uma taxa de juros aumentando, uma taxa Selic ficando muito elevada. Nós vimos que era hora de tirar o pé do acelerador. O tempo de investimentos, o tempo de crescimento, a gente tinha feito, agora é hora de manter o negócio. E foi quando tomou-se a decisão, vamos reduzir abate de suínos, abate de frango, que recém tinha começado, e vamos fechar a porta e vamos buscar o quê? Diminuição de abate e aumento da industrialização das carnes para agregar mais valor. Uma estratégia que deu certíssimo. Buscamos uma maior agregação de valor através daquela carne que era produzida, vamos transformar em valor agregado. Porque saímos de uma realidade de comprar milho a R$45 a saca, foi a 100, 110, não tinha mágico que fazia resultado. Então, naquela época, tomou-se essa decisão, o que se mostrou muito acertado. Fizemos e continuamos com um controle muito rigoroso de gastos e custos. Cada gerente, que vocês viram antes, um total de 8, tem no seu desafio diário, precisa gastar, tem que fazer manutenção, eu posso protelar, eu posso gastar menos, mas cada um tem o seu tema de casa. Agora é fechar a torneira. Uma decisão importantíssima na época e que vem até hoje. Investimentos exclusivos em manutenção, aquilo que eu falei. Formação de grupos especializados para enfrentar os desafios. Vocês se lembram lá atrás, quando aconteceu a greve dos caminhoneiros? Que insegurança, né? Difícil. Animais, frango, suínos, vacas, vaca menos porque tem um volumoso na propriedade. Quanta ameaça, faltando tudo, combustível, que dias difíceis. Nessa hora nós aprendemos que para, digamos assim, diminuir, mitigar a preocupação e o prejuízo, é reunir as pessoas que operam esse mercado de logística. Nós começamos a formar grupos de especialidades para enfrentar os desafios. A crise da energia também, formou-se um grupo especialista em energia elétrica, estudiosos que estudavam a questão da energia. Ainda hoje nós temos isso. Comprar energia no Mercado Livre, onde é o melhor preço, tudo é pesquisado e calculado. Aumento no custo das commodities. Como é que esse grupo que vai tratar das commodities, como é que vai comprar, aonde é o melhor preço, qual é a época, qual é o prazo, aonde temos que formar estoque, não podemos formar estoque, enfim. Tem gente sempre pensando, sempre estudando. O grupo da saúde, o médico da empresa, o odontólogo, cuidaram de toda a proteção na época da Covid. Então, sempre tem os grupos de estudo. E também, um item que não se pensava que teria, porque depois de uma seca, a gente espera que venha a normalidade e venha as inundações. Setembro, novembro. E quando a gente achava que esse ano vamos retomar, tivemos um presente fantástico, que foi a enchente de maio. Gente, eu acho que a superação do ser humano, ela tem limites. Mas se o ser humano tem consigo, eu vou vencer, eu não me entrego, ninguém segura. A gente pode sofrer, mas ninguém segura. A força, a vontade, a superação, o coletivo pensando junto, nessa hora a gente sai de situações difíceis. E isso a gente tem procurado fazer até agora. Eu diria para vocês que momentos que nem esse, são momentos que nós estamos na mesma região. Talvez aqui em Teutônia sentiram menos os impactos. Tenho certeza, as águas do Taquari é menos furioso para vocês. E a gente sabe, eu vejo o Irineu lá, o Irineu apresentou esses dias no encontro de cooperativas que teve aqui na Sertel, os prejuízos que a Sertel teve, os prejuízos que nós tivemos, prejuízos de perda de produto, de perda de equipamentos e prejuízos de ficar quase 3 semanas com todas as empresas paradas por falta de energia. Se fosse Sertel, tenho certeza que teria sido menos de setembro. É, Irineu?
Algumas regiões acertaram, mas onde nós temos as indústrias é a RGE. Talvez nós temos que pensar, esses dias tem um painel na Univas da RBS, eu até coloquei isso, talvez pensar como é que vão chegar as redes de transmissão de energia às margens próximos ao rio Taquari. Quantas empresas ficam paradas? Cada dia parado, quanto custa isso? Então, é tudo uma questão de aprender a viver numa região que tem os seus impactos ambientais, que nós estamos numa bacia hidrográfica que tem um desnível de 1.200 metros. O Júlio Salek, eu nunca me esqueço, um dia ele me deu uma aula sobre bacia, o Júlio não está aqui, né? Não está? Mas ele me deu uma aula sobre o que é a bacia Taquari antes. É a nossa realidade, então como é que vamos conviver nessa realidade? Porque a nossa região é aqui que nós vamos crescer e desenvolver. Bom, gente, eu também queria mostrar um pouquinho do associativismo, do cooperativismo, o que nós fazemos, não no lado empresarial, mas no lado social, que as famílias hoje precisam muito, cada vez mais, desenvolver essa área e esperam muito de uma cooperativa que seja feito. Nós criamos a Escola do Leite, antigamente era presencial, depois virou virtual, em parceria com o Colégio Teutônia. Colégio Teutônia, trabalhando, foi importante, está sendo importante, está no ar o programa ainda, onde tem os professores que ministram as aulas, são os próprios profissionais da empresa, os dois presidentes fazem uma introdução, e depois cada um na sua área, e o produtor, na hora que ele quer, em casa, com a família, enfim, ele participa das aulas. Aqui, o pai e a filha participando das aulas, vaquinhas lá do lado, enfim, é a vida que cada um escolhe o momento certo para trabalhar. O conhecimento, a gente sabe que é fundamental, e a praticidade hoje para tirar um produtor da propriedade, porque a mão de obra é ele. Ele vai sair de casa para um curso de manhã, ele tem que sair às 10, no máximo, voltar às 3 da tarde. Porque ele tem o trabalho, ele é a mão de obra, o produtor. Nossa agricultura familiar é assim. Então, nós temos que facilitar a vida dos produtores. Reunião com associados, assembleias, quanto mais, melhor. Mas também é um desafio. O nosso associado, ele tem dificuldade, de novo, de sair da propriedade. Nós começamos a ver que as nossas assembleias, normalmente o pai que está aposentado vai para a assembleia e o filho está em casa trabalhando. E o pai chega em casa e o filho pede, como é que foi a assembleia? Eu falo, foi boa. Foi boa. E não passa as informações. Então, nós estamos mudando alguns conceitos lá de reuniões, enfim, conversar com o dia a dia. Não que o pai não seja importante, o vô não seja importante para a assembleia, mas precisa ter a participação de quem realmente tem um trabalho, um desafio pela frente. Encontro de mulheres, a gente ia fazer um encontro uma semana depois da enchente, tivemos que desmarcar. Eu tenho certeza que as mulheres ficaram muito tristes, porque elas adoram participar desse encontro. E sempre tem novidades, enfim, mas elas adoram as palestras, a convivência, o intercâmbio entre elas. São quase 100 municípios que chegam num lugar, no auditório do Sicredi. Elas gostam muito disso. Se conhecem, conversam, tem um mimosinho, vão para casa, mostram para a vizinha que não foi, enfim. Sabe como é que é? Porque a gente sabe, o homem vai para uma reunião, vai para casa, a mulher pergunta, como é que foi a reunião lá? Ah, falaram sobre isso, sobre aquilo. A mulher tem assunto para 2 meses. Não é verdade? Bom, então são projetos sociais que nós temos, jovens, eles visitam a cooperativa, vão para as unidades industriais, a gente apresenta os negócios, enfim. São tão poucos jovens que apostam o seu futuro, seus investimentos, a sua carreira no negócio, nós temos que investir neles. A gente tem feito isso. E também a formação de lideranças, novas lideranças. A gente fez uma experiência, um curso para o conselho, gerentes junto. A gente junta os eleitos e os contratados para ter aquele, digamos assim, um nivelamento do conhecimento. Uma vez a gente fez um curso em company com a Univas de gestão empresarial, não era MBA, era uma especialização. Também a gente juntou todos os profissionais de todas as áreas.
E agora está na segunda turma, então são investimentos que nós estamos preparando cada vez mais pessoas com a cabeça voltada à gestão e à liderança, que é muito importante. Programa para as crianças, Criança Dália, um projeto já que é conhecidíssimo em todo o estado, e também tem feito investimentos muito fortes. Hoje passa de 3,5 milhões que já foram repassados para escolas, hospitais, investe na área da educação, saúde, esporte, lazer, enfim, crianças de 0 a 12 anos, a gente faz investimentos importantes. E também um apoio de mais de 20 anos no Instituto Câncer Infantil. A Dália é uma das primeiras empresas a participar desse projeto. Eu hoje sou vice-presidente do conselho do Instituto do Câncer, Dr. Burneto, uma equipe de pesquisadores. De cada 10 crianças que entram hoje no hospital, 7 saem curadas, e no passado era o inverso. De cada 10, 7 perdiam a vida e somente 3 conseguiam a cura. Então vejam vocês trabalhos importantes desse lado humano, lado social que a gente faz. Bom, o associativismo, assim como o cooperativismo, é o sistema que as comunidades adotam quando precisam de soluções rápidas e comunitárias, como a reconstrução de estradas, pontes e acessos. Por quê? Porque juntos são mais fortes. Eu vi a Aline falando que ela participa de várias entidades, isso é muito importante. Quando alguém pode se doar, mas o que eu ganho participar na SIC Teutônia? Tu ganha, a coisa mais importante é poder estar colaborando. Não precisa ganhar dinheiro, não precisa ser pago, nem tudo na vida precisa ser pago. Eu participo de tantas entidades, Evandro, e agora vou ser colega da Aline também na Fiergs, representando a proteína animal. Quinta-feira nós vamos ser empossados, e aí vai ter mais uma partezinha do nosso dia para pensar também sobre isso. Então, gente, é a gente se doar. A gente tem a oportunidade de estar em lugares que a gente pode ajudar, pode influenciar, pode falar e ouvir as pessoas. Vir a Teutônia hoje, para mim, foi um motivo de muita gratidão, porque aqui são pessoas como a gente. Nós estamos na mesma região, com os mesmos problemas, as mesmas conquistas. De vez em quando acontecem atropelos, percalços, mas a gente tem inteligência para sair dessa situação. Portanto, gente, compartilhar o conhecimento é muito, muito prazeroso e importante. Eu quero terminar minha fala usando uma expressão que é o nosso norte. Eu fiz uma redução muito grande da apresentação, a gente tem muita coisa para falar, imagina, mas o nosso idealizador, João Batista Marquesi, talvez o Silvio, eu acho, né, Silvio? Conheceu ele? O nosso idealizador João Batista Marquesi, ele era um homem simples, mas era uma liderança, que ele foi deputado, foi prefeito encantado, numa época ele era prefeito encantado, foi quando ele foi instigado pelos produtores que criavam suínos a formar uma cooperativa, porque eles iam reclamar do preço e só tinha frigorífico particular. Eles iam reclamar de preço. Um dia procuraram o prefeito foi junto com os produtores, e o empresário do setor disse: se vocês acham que é fácil, monta o negócio de vocês. E foi aquilo que eles queriam ouvir, e foi o impulso, digamos assim, foi a injeção na veia, e o idealizador sempre puxou à frente. Então ele diz assim: as soluções nascem quando sentamos ao redor de uma mesa, todos pensando no bem comum e não em si próprios. Gente, isso é muito forte. Nós temos um problema, temos uma ideia que conflita. O Silvano é colega no conselho. Se o Silvano não concorda comigo, ou eu não concordo com ele, o conselho tem ideias diferentes, a gente esgota a negociação até sair a melhor ideia, até tomar a melhor decisão. Não existe super-homens mais no mundo de hoje. Eu sou um. Muitas pessoas se juntando e pensando no bem comum e não em si próprios podem ir muito longe. É isso que nós temos como meta. Então, gente, para ficar no tempo, Lucas, quero dizer que, por enquanto, paramos aqui. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Momento das perguntas, né? Tem perguntas? Só me olhou já. Eu fui advertido durante a semana de que eu não deveria roubar a cena, né?
E devia ser mais breve, mas diante de uma exposição dessas, eu confesso, Gilberto, você teve um momento que se emocionou e eu me emocionei junto. Porque eu me lembro dos anos de 1986 a 2000, onde eu tive passagem como diretor da Languiru, eu visitava você e o Carlos Alberto, e que a gente construía uma espécie de integração. Infelizmente, houve um momento de um certo estremecimento. Uma pena que isso aconteceu ao longo da trajetória. Mas eu imagino agora, eu estou imaginando, eu já sou cliente, eu já consumo Dália leite e Dália nata. Agora, quando for na gôndola do supermercado, eu vou levar comigo um pouco mais ainda dessa sua emoção quando eu for lá escolher o leite Dália e a nata Dália, porque eu estou levando junto comigo a sua emoção e a história da Dália, que me dá uma sensação de confiança, de segurança e de história, e de credibilidade e de responsabilidade. Eu quero lhe cumprimentar muito, porque eu me lembro, você era um jovem, quando a gente lhe visitava lá, junto com o Carlos Alberto. E vocês dão uma aula na região. Eu tenho alguns apontamentos, algumas questões, que não sei se você tem exatamente essas informações. A reformulação estatutária é uma coisa que, no meu entender, deve acontecer de forma bastante constante. Você tem, assim, um resumo de quantas reformas estatutárias aconteceram ao longo dos anos, e se há uma projeção de mais reformas? Eu não sei se vou subdividir minhas perguntas. Ai. O Lucas vai se lembrar aqui depois. Tá. E tem uma outra questão que o senhor lembrou muito bem. Teve um momento onde a Dália teve que decidir da superdiversificação para a concentração. Foco. Para o foco. Em vez de perguntar quais são as atividades foco, eu vou lhe perguntar diferente. Quais foram as abandonadas? Tá bem. Começo pela última, depois o Lucas me lembra a anterior. As abandonadas foram todas atividades que envolviam menos número de associados e que apresentavam um pior resultado econômico. Por exemplo, a cooperativa tinha alguns produtores em algumas regiões que tinha a plantação de tung. Alguém conheceu a plantação de tung? Que era fabricado um óleo industrial. E tinha uma fábrica, mas essa fábrica foi assumida, na época, para entrar na região e aumentar o número de associados, porque precisa de escala. Bom, essa foi uma atividade, eu, na época, já tinha estudado em Porto Alegre, trabalhado em banco, voltado, entrei pelo Sicredi, fui presidente do Sicredi 3 mandatos, então conheci um pouco a área financeira. Então a gente começou, tinha uma comissão de finanças, que na época se organizou, eu fazia parte, mas era um menino, tinha trabalhado. Uma coisa é você trabalhar como escriturário num banco, outra coisa é você tomar decisões. Então, de repente, me vi tomando decisões na cooperativa de crédito, que na época era Crédito Ouro Branco, Credicrela Encantado e tal, mas você tinha que tomar decisão de gente adulta, digamos assim. Mas a gente tinha um pouco de conhecimento e vontade de ver a coisa acontecer. E nessa hora ajudou muito, junto com toda a equipe, Carlos Alberto, toda a equipe, o conselho novo, que vinha com outra ideia, outra visão. E moinhos, não é o nosso negócio. Cantinas, não é o nosso negócio. Um dia um conselheiro brincou, é mais barato você comprar uva e buscar de táxi em Bento do que ter uma cantina em Nova Brest. Então a gente começou a se fazer essas perguntas. O que é que realmente é o foco? Aonde tem mais associados trabalhando? É leite? É suínos? Bom, é aqui que nós vamos ir. E vamos investir, vamos buscar tecnologia, vamos no mundo olhar o que está sendo feito. E hoje nós temos sistemas de produção, resultados no sistema integrado, tanto em frango como suínos, os melhores do mundo. Isso quem diz não somos nós que nos dizemos, são as empresas, as empresas de genética, enfim, essas empresas que comparam números. Isso tudo é a busca da excelência. Tem problemas para enfrentar? Tem, sempre tem. Questão da reforma estatutária. Não precisa me lembrar, Lucas. O estatuto, gente, foi reformado no mínimo em 25 anos, umas 10 vezes. E ele é dinâmico. Não dá para dizer que é o ideal. O mundo é muito dinâmico, o tempo muda, as pessoas mudam, mas a espinha dorsal, a ideia, a cultura, tem que permanecer.
E alguém me pergunta, Gilberto, por que tu te empolga, por que tu te dedica assim à cooperativa? Eu acho que tu esqueceu da tua família. Não, tu não esquece. Minhas 2 filhas cresceram e a gente arrumava 5, 10 minutos para brincar, mesmo que fosse de manhã ou de noite. Se você vai entender a história, meu avô, meus tios foram fundadores. Então, me sinto numa responsabilidade enorme, junto com os nossos pares, nossos conselheiros, enorme, enorme, de manter os negócios, de conversar. Por quê? Porque é uma extensão da família, está no sangue. É uma cultura que nós temos. Por que nós não podemos e devemos nos dedicar? Amanhã estou dando lugar, vem outro, e a gente espera que continue essa ideia de valorização das nossas empresas, as gerações que se sucedem. Então, isso realmente vale a pena. É deitar e dormir, fazer... A gente sabe que não resolve todos os problemas. Eu tenho comigo uma coisa muito... É diário isso. Resolva um problema por vez. Você não vai resolver todos os problemas, até porque amanhã serão outros. Mas faça bem feito aquilo que você... Até onde você enxerga, aquilo que você pode ver. Estimule as pessoas. Estimule o grupo de conselheiros. Todos têm valor. A voz, a ideia de cada um tem muito, muito, muito valor. Então, isso nós temos como lema. Silvio, respondi? Temos mais uma pergunta aqui. Boa tarde, Piscinini. Bom te ver aqui em Teutônia, depois de muito tempo. Depois das enchentes, a gente até se preocupa se todos estão aí ainda, né? Ficou com medo que tivessem ido embora. Quando te vi, fiquei mais tranquila. Piscinini, a gente sabe que a gente também já tem muitas caminhadas, principalmente no Leite Juntos, né? Na época das negociações, enfim, onde a Dália sempre esteve presente. Mas, assim, a linha aqui dizia para nós que Sorvebon e Neugebauer se uniram, fizeram um produto novo, um negócio novo. A minha pergunta aqui, como agricultora, como produtora, poderia isso acontecer entre as cooperativas? Seu Silvio aqui mencionou que houve uma época que se distanciaram ou não tiveram mais essa união entre vocês. A gente muitas vezes conversava com o Serx sobre isso. São concorrentes ou tem café no bule, como se diz, né? Juntas. Então, eu pergunto aqui, existiria esse exemplo também no meio das cooperativas, como uma Neugebauer e uma Sorvebon se uniram para abrir um negócio novo, um produto novo, e assim equilibrar, tanto economicamente, socialmente, tantos que estão ligados a essas cooperativas? Diane, faz pergunta mais fácil. Eu acho que a tua pergunta é uma constatação. Você sabe que já fizemos parcerias, nós temos parcerias com muitas cooperativas. Muitas, por incrível que pareça. E a mais próxima de nós é a cooperativa Languiru. Então, nós tivemos a Languiru, houve uma época que estremeceu por causa de... Vizinho briga de vez em quando, mas tem que fazer as pazes depois. Então, a coisa apazigou. E, por ninguém pareça, foi um momento, não muitos anos atrás, onde você fez belas parcerias, onde foi um ganha-ganha. Mas depois, infelizmente, a gente torce até hoje que o Paulinho e a equipe dele tenham sucesso nessa reconstrução, começamos a fazer parcerias importantes. Mas nós temos parceria importante com a Santa Clara e faz uns 15 anos já. Cooperativa de Nova Palma, Cooperativa Cooperlat, ou seja, parcerias de uma operação de todos, e são todos associados a nós e nós a eles. Então, existe a parceria. Agora, uma coisa importante, se falar em parcerias, naquela ideia da Aline, vender junto, comprar junto, nós chegamos a estudar isso. E muitas vezes esbarra onde? Esbarra em detalhes. Quanto dá para potencializar em termos de custos de compra ou de venda conjunta? Quantas linhas de leite que os caminhões se cruzam na frente? Quanta gordura para queimar tem aí? Quanto dá para racionalizar, sobrar mais no fim do mês, pagar alguns centavos a mais do produtor? Infelizmente, a coisa acontece quando a água está acima do nariz. E a parceria deveria acontecer no momento de força, de estabilidade, de momentos estáveis, onde você potencializa uma parceria. Mas os homens precisam
descer muitas vezes um degrau, precisam deixar a vaidade um pouquinho para trás e pensar na nossa grande comunidade. O mundo ideal seria esse, mas a gente sabe que não consegue. Mas esse homem de 1,86 m, braço comprido, está sempre de braços abertos, claro que eu representando a Dália, em busca de parcerias. Conversamos com o Paulinho no início, tudo estava aberto para frango, para suínos, para leite, depois que termina o contrato, e continua. Então, assim como outras cooperativas, nós e outras empresas, em parceria com empresa não cooperativa. Por quê? O mundo é muito dinâmico, não podemos deixar passar o tempo. Nós estamos aí com marca, temos estrutura de venda em todo o Brasil, exportamos, enfim. Isso é uma condição que poucas empresas têm. Nós temos um histórico, nós temos uma história, 77 anos, e isso precisa ser muito aproveitado. Obrigado. Eu quero, antes de mais nada, saudar o movimento do Grupo Popular de promover essa atividade, né? Cumprimentar antes a Aline, agora ao presidente Gilberto, ao presidente Neuri, ao presidente Irineu, pessoas com quem a gente convive há bastante tempo. E, Piscinini, tu falavas logo no início da tua apresentação com a mostra da ideia da governança, dessa estruturação de um lado eleito, um lado contratado, o parlamentarismo colocado. Quando a Aline falava antes da associação, bom, são interesses comuns, o associativismo, diferentemente e muito semelhante em algumas coisas com o cooperativismo. Tu falavas das experiências que viveram, né, e das condições que vão sendo construídas a partir dessas andanças pelo mundo. Tu falavas em escala a necessidade de focar, de ir ao encontro, de rentabilizar o retorno para o seu cooperado, para o seu associado, afinal de contas, essa é a finalidade de uma cooperativa. E eu me recordo ainda publicado agora descontinuado ou informativo, uma reportagem especial onde tu dizias com todas as letras: se preciso for reduzir as sobras para atender aos interesses dos cooperados, nós o faremos. E aí talvez a grande diferença em relação às organizações não cooperativas com fins lucrativos, que talvez não tenham isso muito presente. Tu voltaste ao final dos anos 80, início dos anos 90, falaste da globalização. Como, dentro desta dinâmica toda do mundo, as cooperativas, voltados para os cooperados, mas que atuam num mercado global, competitivo, manter-se fiel aos princípios do cooperativismo? A ideia do interesse pela comunidade antes do interesse pelas sobras. E não me diga que é uma pergunta difícil, porque eu sei que não é. Vinda de um professor meu, claro que eu tenho que responder à altura, porque ele vai dizer, pô, esse foi passado, a cadeira dele foi passado, não tirou nota. Cirne, deixando brincadeira de lado, eu acho que a essência do cooperativismo, a gente tem que entender muito claro os conceitos. O proprietário, ao mesmo tempo, é cliente. Então, como é que eu administro isso? Como é que ele entende isso? Como é que eu crio o conceito de pertencimento desse associado, que ao mesmo tempo ele é o dono e é o cliente? Isso se torna mais difícil numa cooperativa agropecuária, agroindustrial. O Sicredi, que eu conheço, fui presidente, sou vice até hoje, Neuri, a gente conhece todos os amigos aí também. O Sicredi tem isso um pouco mais facilitado, porque trabalha com uma bandeira única, e aí vem a escala. Lá em 1992, 93, em Santa Maria, eu participei da assembleia onde nós unificamos a marca. Mas as cooperativas agropecuárias, que têm sua marca, sua história, elas têm um desafio: como fidelizar o seu associado. Ficou mais difícil nesse mundo onde a internet, onde o Facebook, onde o WhatsApp, onde a comunicação anda rápido, onde o jovem não tem mais paciência. O jovem toma uma decisão muito rápida e ele muitas vezes esquece a história do pai, do avô. A gente vê propriedades onde o jovem simplesmente, parece que ele nasceu, a propriedade começou com ele.
E, na verdade, tem um bisavô que veio lá da Alemanha, veio da Itália, começou, veio desbravando. O avô dele foi continuando, o pai dele, e ele assume aquilo como se o mundo começasse dali em diante. Então, quando você cria uma cooperativa, eu tenho certeza que a Languiru foi assim também, o Sicredi, enfim, a Sertel, foi em cima de uma necessidade. E uma necessidade de muito sacrifício para chegar onde chegaram. Então, o grande desafio que nós temos pela frente, a universidade é importante nesse sentido, as nossas associações, o APL, a universidade, as escolas, o Colégio Teutônio, que é uma riqueza de um colégio, a gente conhece, nós temos que trabalhar isso. O mundo não começou ontem. Ele vem, é uma evolução dos tempos que estão vindo. E como é que eu vou fortalecer o meu negócio, que é de família, que é de gerações? É apostando nele. Não sendo só cobrança, é participando. E entender também que se você é associado a uma cooperativa, tu usufrui e tu assume risco, compromisso. É uma empresa. E esses riscos vai ter momentos que você vai ganhar dinheiro e momentos que você tem que sentir que o mercado foi desfavorável. Vai ter pandemia a cada 80 anos, vai ter estiagem a cada 5 anos, vai ter enchente, tomara que seja daqui 500 anos, mas isso foi muito forte, a pancada foi forte. O que você vê hoje, alguns produtores estão se assustando, eu vou cair fora antes que o barco afunda. Não vai afundar, não, porque não vamos deixar afundar. Perdemos dinheiro, perdemos muito dinheiro. Então, nós temos que criar a cultura do que nós somos. Temos uma empresa que a duras penas foi construída, fatura bilhões de reais, tem investimentos pesadíssimos, e é exatamente que é a mola, é o braço que forja a economia de um estado, de uma região, de um estado e do Brasil. Esse desafio nós temos pela frente. Discussões que nem essas, formatação de conceitos. Participar de eventos como esse é participar, é compartilhar desafios, dificuldades, mas como nós podemos trabalhar, melhorar esse lado aí? A gente sabe que em 1998 eu estive na França e nós estávamos numa cooperativa que foi muitos anos tivemos uma relação com eles na região mais produtiva da França, a cooperativa Caná, onde buscamos muita ideia para esse estatuto que chegamos até agora. E eu fiz 2 perguntas para o presidente lá. Claro que não falava francês, alguém traduzia. Como é que a população francesa aceitava pagar os subsídios? E ele respondia. Ele hesitou, ele disse, não, mas não tem subsídio. Tem. Não, depois ele concordou, tem subsídios. Ele respondeu dizendo que um país que passou pela guerra, coisa que o Brasil não passou, e que ele tem o risco de fechar as fronteiras e a população morrer de fome, você perdeu a guerra já. Ou a população francesa já tinha menos de 3% da população no meio rural. Ou seja, esses poucos que estavam lá tinham uma importância tão grande, a mais importante porque era a essência da vida, o alimento. Então, olha a maneira diferente de ver. Então, você vê no Brasil, algumas políticas são certas, a gente vê muitas vezes uma esculhambação, muitas vezes está na manchete, mas não acontece. Nós precisamos, nós, enquanto sociedade, enquanto entidades, enquanto associações, cooperativas, enfim, juntos, entender que as nossas empresas, as nossas entidades são a mola, são o olhar que precisa ter para continuar esse crescimento, esse desenvolvimento. O setor primário, ele é o início do sistema produtivo, ele viabiliza a infraestrutura, como diz o Irineu antes, que o crescimento das empresas, o crescimento da infraestrutura, das cooperativas, cresce o sistema de crédito, cresce o sistema de saúde, transporte, enfim, olha como está interligado tudo. O setor de serviços, médico, setor de saúde, enfim, comércio, olha como as coisas estão interligadas. Por que nós não vamos trabalhar de forma que possamos, cada um no seu conhecimento, na sua especialidade, fazer com que a coisa aconteça com mais força? Quando compartilhar resultados? Muitas vezes você está compartilhando resultados que é o conhecimento. Eu mostrei há pouco algumas ideias de trabalhos sociais que a gente faz. Quantas reuniões de conhecimento técnico, de experiências em gestão, motivação do produtor, motivação do funcionário para construir sua carreira. Então, nem sempre é dinheiro no final do mês.
Se bem que repassamos milhões e milhões em sobras nos últimos anos. Agora é hora de repassar? Não. O nosso sócio maior se chama Taquari. Nos levou as sobras que seriam dos associados. Mas vamos lá, vamos fazer de novo. A Dália estava buscando uma capitalização muito importante e que foi capaz, esses fundos que nós criamos foram capazes de ultrapassar a barreira das estiagens, da enchente, da pandemia, e a gente espera que tenhamos um mundo um pouco mais fácil de agora em diante.